essa coisa do branco que você... No caso não sei se você já teve, no caso do stand-up, que é você... Se você tiver na sua linha de pensamento que você mesmo não usa o papel, eu não sei como você faz. No caso do Chicago, eu tive uma cena que eu tinha que falar... Olha, eu não lembro agora como foi. Isso é outra coisa, eu não lembro nada dos musicais que eu fiz, tá? Não lembro eu lembro algumas músicas e às vezes. Porque é uma imersão muito grande, depois você... Porque meu cérebro... Você quer apagar porque é um grande fica muita hidromel. coisa, né? Porque meu cérebro é um grande... Não sei o que é meu cérebro. É um grande hidromel. É um grande hidromel. Depois de tanto tapa na cara de agressão. Depois de tanto tapa na cara. A lei Daniel Boaventura agora. Que vexame, gente. Que vexame. Prossiga, mas Sim, prossiga, o branco. E aí eu falava assim, olha, eu tava aqui, a Garamboni tava lá, mais ou menos, sei lá, uns 3, 4 metros de distância. Eu falei, olha, eu consegui convencer o Emas a depor, não sei. Aí ela, é? É. E aí? E aí? E aí que eu vou conseguir convencer o Júlio a fazer isso, aquilo, outro, depois eu vou voltar, 1,5 página de texto. E aí entrava a música. Aí eu falei, como foi a cena? Consegui convencer o Emas a depor. É? É. E aí? E aí? E aí? E aí? Eu sabia mais. E aí? Mas ninguém te salvou? Salvar o porra, né? Era 1,5 página de texto. E eu lembro que a orquestra ficava em cena. A orquestra ficava atrás de mim. E o regente é o Miguel Briamonte. Tudo calculado. O querido Miguel Briamonte. E eu olhei, porra, quem sabe o Miguel próximo me ajudar. Miguel tava assim. Rindo. Meu Deus, é a visão do inferno. E aí? Eu olhava pras coxias. E aí... Eu começava a suar. Imagina. Aí eu olhei pra Garamboni. Garamboni, eu via nos contraluz o olho dela lacrimejando, com a mistura de querer rir e querer chorar. Eu não posso te ajudar, eu não posso. Eu falei, e aí? E aí? Como é que você saiu? Ai, ai. Roxy. Aí, e a plateia é muito gentil. A plateia é muito gentil. A plateia, Daniel, valeu. Falei. E eu já gelado, porque não adianta você aplaudir. Não. Não adianta aplaudir que não vou lembrar. Não vou lembrar. Eu pensei em sair e pegar o texto. Ela não podia fazer, tipo, uma palavra pra você lembrar, tipo... Ela congelou. Ninguém sabia o que fazer. Porque Imagina, aquela é branco velha todo sensação mundo. que a gente... Epa, desculpa. É aquela velha sensação que a gente tem quando você está na plateia, que você tem que se posicionar no lugar do espectador. Se o espectador sentir essa expressão que todo mundo fala, vergonha alheia, ferrou. Sim. Aí eu falei, eu não posso deixar eles sentirem vergonha alheia. Eu não posso deixar. Então o Daniel concentra. Lembra de alguma técnica. Trava o esfíncter. Respira, ria, respira. Aí veio. Depois de 1 minuto, 2 minutos. 2 minutos é como 2 semanas. Não, então. Sim. Eu tenho certeza absoluta que não foram 2 minutos. Mas pra você foi. Devem ter sido uns Pra 40 eles- segundos. Pra eles passou rápido. Cara, Você Alguém filmou? Lembrei, eu espero que sim. Que eu quero lembrar pra sempre. E a partir desse dia, eu li, eu pegava o texto e tentava pegar a palavra que alavancasse o texto. Bicho, foi assim. Eu lembrei, vomitei o texto todo, porque foi um pânico. Que isso? Já aconteceu na novela também? Mas que na novela deve... Novela? Eles falam, tal Na coisa. novela eu tinha me separado no dia anterior, que foi traumático. E aí foi o primeiro dia de gravação, novela das 8, chovendo, externa, chovendo. E eu tinha uma cena que era De qual novela? Uma novela. E... Tá bom. E aí tinha uma cena inteira, a Eu não equipe lembro. toda externa, meu primeiro papel, assim, novela das 8. E aí eu não conseguia. E não conseguia. Gente, outro dia. Não acreditei. Mas são coisas que, assim... Outro dia? Fala, Não, não vai ser hoje. Choveu. Eu falei, quando choveu, eu falei, não, isso não vai acontecer mais. Isso não vai acontecer mais. No dia seguinte, foram 12 cenas, pau. Mas como é que tava a sua cabeça? Devia... Foi um período... Todo mundo tem períodos Lógico. turbulentos, né? Sim. E eu acho que a lição que se aprende é que não importa. O trabalho é o trabalho. Se esforce o máximo para Não deixar em transparecer seus casa... problemas pessoais, né? Deixar em casa e não trazer. Mas essa coisa do branco da peça foi uma coisa assim... Não dá pra prever, né? Da mente humana mesmo. Ou então trocadilhos, porque na coisa do musical você não pode
não cantar. Você tá com orquestra e você tem vozes ali. Se você errar, aí sim, você tem que estar treinado para não errar. E acontecem coisas hilárias em musicais, por exemplo. Tem um amigo meu que ficou conhecido como Ticket to Rain, porque é um grande ator de musicais e uma das melhores vozes de musicais que tem. E foi na primeira montagem de Les Miserables. E ele foi cantar... Foi a Eponine que ela voltou, banana, e tem gente aqui. Ele esqueceu a letra. Foi a Eponine que e Ticket to Rain, tem gente aqui. Tem coisas assim. Ticket to Rain, ele botou a versão Botou em inglês. Ticket to Rain. Ticket to Ele Rain. vai saber contar melhor do que eu. Quem Então, que é? Você pode falar ou não quer expor? eu não queria expor. Tá eu não bom, queria então expor. tá. É Ah, genial. mas não foi um mico. Não foi uma foi, solução que ele pensou na brincadeira. hora. Não, e ele, na minha opinião, é uma das melhores vozes musicais do país. Então, não foi. Sem sombras de dúvidas. Sem sombras de dúvidas? Sem sombra? Sem sombra de dúvidas. Oi, Dromel, é você? Não é? Mas você já teve. Branco? Sem sombra de já. dúvidas. Já. E é um pouco pior porque... Um pouco pior. Você é muito educada e modesta. Porque você tá sozinha no palco. Sozinha, não tem como recorrer Não, a ninguém ali. E porque, além de tudo, eu tô esquecendo uma coisa que eu mesmo escrevi. Esse é um nível de loucura humana. Mas é porque a minha memória é uma bosta. Sem tomar hidromel, imagina se eu tomasse. A minha memória é uma bosta. Então eu tento escrever o meu texto de maneira que, pra mim, exista um sentido. Eu sei de onde eu saí, eu sei de onde eu vou chegar. Pode não fazer sentido pra vocês. Eu não tô falando que é uma ordem cronológica ou nada assim. Mas na minha cabeça, sabe aquela técnica de... Elvira, ervilha, lembra cachorro quente, que lembra ketchup, que lembra... Mas faz perfeito sentido. isso. Você Relacionar faz a palavras. correlação. Exatamente. Mas isso, técnica de memorização é excelente. Não, pra mim faz É o que todo sentido. funciona. Pra mim faz todo sentido. Eu lembrei agora de uma entrevista, uma entrevista que eu vi no Jô Soares de um cara que ele era professor e ele foi dar técnicas que ele usava de memorização e ele conta como ele começou a se interessar por isso. E ele fala que ele dava aula e ele, no primeiro dia de aula, ele falava para os alunos dizerem o nome, ele ia decorando, né? Então, tipo assim, Mariana, banana. Ele imaginava a Mariana comendo uma banana. Não sei o quê. Aí a menina foi e falou, Elvira. E aí ele, Elvira, ervilha, imaginou ela com uma lata de ervilha na cabeça. E passou o resto do curso chamando ela de Jurema. Eu acho isso maravilhoso. Enfim, é porque a marca mais famosa. Claro, né? claro. Jurema. Ô, Jurema. E ninguém entendia, porque ele não tinha explicado, O né? Daniel, bom tempo aqui, ó. O bom tempo. Enfim, voltando. Ok. E aí, então eu tenho na minha cabeça uma linha que eu sei o que eu tenho que fazer. E quando esquece, por exemplo, esse texto, se você tivesse lembrado uma palavra dele que fazia sentido, Sim. ainda que você não desse o texto ipsis literis, você ia conseguir Lembrar a ideia e Isso. fazer a curva do pensamento. Ali na piada, se eu lembro a piada pelo punchline, se eu lembro falando assim, sei lá, é a hora que eu pego a taça e bebo. Se esse é o punchline, eu falo assim, então, eu ia falar da hora que eu pego a taça e bebo. Pô, acabou. Eu entreguei a piada, entregou. entendeu? Gente, claro. Então eu preciso... Sua louca. Sua louca. Aí eu falo, então, já entreguei a piada, eu vou pra próxima. Mas é muito foda quando some. Às vezes some, só some, não tem o que fazer. Só que não... Aí você muda. Você Dentro fala- do humor não dá pra você falar, tipo assim, eu ia fazer uma ótima piada, mas eu Dá, esqueci. a comédia dá essa liberdade pra gente, né? De você zoar junto com a plateia. Eles iam rir do mesmo jeito. Insira uma ótima piada aqui. Vamos pro próximo. Que eu esqueci mesmo. da meta da meta. É. Você pode ter essa Eu fazia uma liberdade. peça que era de comédia, e aí teve um dia que o menino esqueceu a deixa dele. E aí eu falava alguma coisa, e era... Eu não lembro também qual era o diálogo ali, mas eu tinha que falar... sim, e o que você faz agora? E eu já tinha falado, e o que você faz agora? E ele... Blá, blá, blá. Aí o outro virou e falou... Cris, aí eu falei, não sei, porque eu já perguntei 5 vezes o que ele faz agora e ele não me responde. Aí todo mundo riu, Aí todo mundo riu, É, claro. Aí ele falou, e o que eu tenho que fazer agora? Aí a gente falou pra ele. Meu Deus. Se pudesse ser assim, né, Daniel? Se Você ia pudesse. falar, ela ia falar, e aí? É. E aí o quê? E aí o quê? E aí o quê? Não me impressione. Me fala o que eu tenho que fazer. Não, o mais legal é que assim, era uma peça de Adão e Eva.
Eu era Eva, e aí Deus criava Adão, e aí teve um dia que o microfone do Adão falhou. Aí a gente ali tentando resolver a história do microfone. Aí Deus virou e falou assim: saiu com problema de som, deixa eu ir ali resolver. Tipo, Deus assumiu a falha na criação do Adão. Claro. E foi lá pra resolver. Cara, foi muito engraçado. Demais. A plateia falou. Demais, esses, genial. esses momentos aqui que não tem preço, porque é o momento da criação in loco. É. A inspiração ao vivo. E E quem a galera tá ali vivendo compra. isso... A galera compra. Quando acontece uma cagada dessa, a galera compra demais. É Porque- muito legal. Porque eles estão ali, no momento. Fica humanizado, né? E ali, pô, eu tava naquele dia que aquilo aconteceu. É. Ali foi único. E foi único E eles mesmo. erraram também. Né? Total.